Paz do Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Antes de a gente começar, eu queria agradecer a marca Dois Peixinhos, tá vendo? Essa blusa aqui, foram eles que enviaram pra mim, então muito obrigada, Dois Peixinhos. Eles são uma camiseteria super criativa, de estampas cristãs mesmo. Eles enviaram essa aqui também. Olha, gente, que lindo. Deus é simples. Olha como ela é longa. E ela é bem longuinha atrás também, tá vendo? A parte de trás aqui. Então, se tiver interesse aí em blusas com estampas cristãs, é só procurar no Instagram que vai estar aqui embaixo. E muito obrigada essa marca que tá sempre aqui mandando os presentinhos e sendo muito fofos com as cartinhas também. E aí o nosso último vídeo, se você não viu, tá aqui no card aqui em cima. Ele fala sobre as disciplinas espirituais não como uma tarefa, né, mas como de fato uma necessidade, e isso vai gerar em você um desejo. Então esse tipo de vídeo é para estimular você a realmente buscar a presença de Deus, como diz lá em Mateus 6,33, né? Mas em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, geralmente, a gente confia muito no que a gente sabe. Provérbios também diz isso, né? Pra gente não confiar nos nossos próprios entendimentos, né? No nosso próprio pensamento. Não te estribes no seu próprio entendimento. E algumas situações a gente deixa pra orar como um último recurso, não como a primeira opção. A gente olha para os jovens e para os adultos e para todas as pessoas na casa de Deus que vão tendo algumas consequências de algumas escolhas que na verdade plantaram na carne. Não perguntaram primeiro ao Senhor, não quiseram saber qual era a vontade do Senhor. Eu sempre falo isso na questão de ouvir a voz de Deus. Jasmin, como eu faço para ouvir a voz de Deus? A primeira coisa é estar pertinho. Eu falei isso na live da nossa campanha, né? Imagine se meu esposo tá lá longe e eu falo com ele. Ele não vai me escutar porque ele tá longe, mas quando a gente tá pertinho, ele consegue me escutar. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa se aproximar de Deus. E aí tem o segundo passo, né? O reconhecimento. A Bíblia diz que as ovelhas, né, de Jesus, né, ele é o pastor, e as ovelhas ouvem a sua voz. Para eu conseguir reconhecer que é a voz do pastor falando comigo, eu preciso estar na posição de ovelha. E é onde muita gente erra. Às vezes a pessoa se aproxima, né, ela vai para a igreja, ela ouve as pregações, mas às vezes não reconhece que é a voz de Deus. E aí entra aquela confusão, né? Ai, será que é minha carne? Será que é meu coração? Será que é Deus falando comigo? Por quê? Não se colocou na posição de ovelha. O que é a posição de ovelha? A posição de obediência. A ovelha, ela não fala, ela ouve o seu pastor e ela faz aquilo que ele manda. O que acontece muitas das vezes é que a gente, às vezes, entra pra igreja, pega um pouquinho de conhecimento, a gente já quer fazer as coisas pelo que a gente aprendeu, pelo que a gente já sabe como fazer. Tem uma guerra na Bíblia de Davi que foi muito interessante, né? Eu não lembro a situação direitinho, mas fala que Davi perguntou ao Senhor, Senhor, como é que eu vou vencer meus inimigos? Aí Deus fala, né, um exemplo. Você vai ali pela frente. Beleza, foi, venceu. Passou um pouquinho de tempo, o mesmo inimigo, a mesma situação, sabe, tudo igual. Ele poderia falar, eu fiz daquele jeito, daquela vez, então eu vou fazer novamente, vai dar certo. Mas não, Davi, ele teve a sensibilidade de perguntar ao Senhor. E Deus deu outra estratégia para Davi. Sabe o que acontece? Às vezes a gente já venceu uma coisa aqui, ouviu alguém vencer uma certa coisa, passar por uma situação, e a gente quer seguir o que as pessoas estão fazendo. Isso acontece muito no meio do povo de Deus. Eu sigo aquela pessoa, eu sigo essa pessoa, mas aquela pessoa fez assim, e a gente está perguntando pouco ao nosso Deus. Sabe, eu já falei que eu parei de fazer vídeo de pode e não pode, porque não sou eu que tenho que dizer pra você. Às vezes o que pra mim vai ser um pecado, vai ser um erro, vai ser uma coisa que vai não me ajudar espiritualmente, pra você é super tranquilo, você sabe lidar com isso. Então, tá na hora de, a gente desenvolver a nossa maturidade espiritual. Eu quero que você saia desse vídeo aqui entendendo sobre maturidade espiritual. Já deu da gente ser aquele tipo de cristão que tem que sempre ouvir do homem. Eu preciso do meu pastor, eu preciso do meu líder. É claro que é imprescindível você ter uma liderança espiritual. Você ter alguém realmente ali para te guiar, para te aconselhar quando você precisar. Mas necessário mesmo é buscar a voz do Senhor.
Você não pode se conformar em sempre ter que procurar o seu pastor para ter uma resposta. Sabe aquele tipo de pessoa que vai atrás de revelação? Já falei aqui sobre isso também. Você que está indo muito atrás de revelação é porque você está distante do Senhor. Como assim, Yasmin? Eu tô distante do Senhor? Sim, porque se alguém tem que ouvir a voz de Deus para passar para você, dar um recado de Deus, a gente só dá recado para quem tá longe. Ó, Maria, dá um recado lá pra Josefina lá, que eu vou na casa dela amanhã. Agora, se eu tô com a Josefina, eu mesmo falo com ela. O que acontece é que às vezes, como a gente não tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, a gente vai correndo atrás de quem tem essa sensibilidade, quando na verdade Deus queria falar diretamente com você. Ele usa os servos dele. A gente às vezes vai precisar sim. Como eu falo, tem 2 tipos de prisão na nossa vida. A de Paulo e Silas, que quando eles oravam e cantavam, hinos ao Senhor, houve um terremoto e ali eles foram libertos. Mas também há prisões como a de Pedro. Ele estava lá na prisão e a igreja estava intercedendo por ele e o anjo foi lá e o libertou. Então há situações que a gente vai conseguir vencer sozinho, orando, buscando, mas também vai ter situações que a gente vai precisar da igreja orando pela gente, de líderes espirituais orando pela gente, mas isso não pode ser o seu primeiro recurso. Você não pode ser dependente das pessoas espiritualmente. Você não pode ter pessoas ou coisas como uma bengala espiritual. Ai, se eu não for em tal culto, minha vida vai dar errado. Ah, se eu não pedir oração pra aquela pessoa, não vai dar certo. Ai, se eu não tiver o aconselhamento do meu pastor, não vai. Se meu pastor não orar por mim, eu não vou ser curado. E aí nós vamos, ao longo do tempo, sendo cristãos imaturos, que dependem de outros cristãos. Você consegue perceber que depois da descida do Espírito Santo, como os discípulos ficaram fortalecidos? Você vê pela vida de Pedro. Pedro, às vezes, ele tinha muitas coisas que, às vezes, externavam essa imaturidade espiritual. Uma hora ele falava que Jesus era o Filho de Deus, outra hora ele estava meio que quase que interrompendo ali o chamado de Deus para a vida dele. Você vê que uma hora ele arranca lá a orelha do Malco daquele soldado. E aí acontece o descida do Espírito Santo, o Pentecostes. E se você ler o livro de Atos, você consegue ver um Pedro maduro, um Pedro que não tem medo, porque o Pedro que nega Jesus 3 vezes é um Pedro que teve medo da morte, medo do que poderia acontecer com ele. Não tô aqui julgando, porque provavelmente nós faríamos iguais, mas você vê Pedro, depois do Espírito Santo a descida ali, ele ficou ousado, sabe? Ele não tinha mais medo de pregar, ele pregou e ganhou, uma vez 3.000, depois 5.000. Pedro não tinha mais medo, não. Vai lá, bota aí na cruz. Através do Espírito Santo trouxe ali a maturidade espiritual. Eu lembro quando eu entrei para a igreja que eu tô hoje, o meu pastor, ele era, meio que um super-herói para mim. E é bom, como eu falei, você ter esse líder, esse pai na fé. Todo mundo tem um pai na fé realmente ali, que te ajuda, que te levanta. E ali eu dependia muito dele, eu via isso. E ali eu já pensava, gente, é sério, se eu passar por algum problema, eu vou ligar pro pastor. Na época eu lembro que eu tinha crise de ansiedade. Se eu tiver uma crise, eu vou ligar pro pastor. Eu sempre estava voltando pro pastor. Como eu falei, não é errado, é importante você ter um líder, mas essa dependência que eu e você precisamos ter, precisa ser primeiramente de Deus. Líderes vão te ajudar, mas só Deus vai te socorrer. Só Deus pode te tirar do fundo do poço. Só Deus conhece teu coração. Só Deus nunca vai falhar. Por você ser dependente de homens, muitas das vezes você se frustra. Cristãos que são dependentes de Deus não se frustram. Você não vê eles saindo da igreja por causa de erro humano, porque foram magoados na igreja. Por quê? Porque o alicerce deles não está no homem, está em Deus. E Deus é o único que não falha, Deus é perfeito. Se eu coloco as minhas expectativas no homem, o homem uma hora vai falhar. Por isso que eu quero chamar a tua atenção nesse vídeo, para voltar para a essência. Eu quero te trazer de volta para você depender da palavra, depender de Deus. Tenha seus líderes, admire os seus líderes, mas eles são apenas seus líderes, eles não são os seus senhores. Deus é o nosso Senhor, é a Ele que nós vamos prestar contas. Você não vai poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu saí da tua casa por causa de A, de B, porque fulano caiu, porque fulano me magoou, me traiu. Ele vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Não foi para isso que eu te chamei, não foi para olhar para o homem que eu te chamei para ser
meu. Ele vai falar isso, eu te chamei para ser minha, você é de Deus. Você não pertence a uma igreja. Você está numa igreja, mas você é a igreja. E tudo isso vai gerando em você maturidade espiritual. Esse é o vídeo de hoje. Eu quero te despertar, trazendo você para essa maturidade. Aí alguém, por exemplo, eu estava conversando hoje mesmo com uma amiga linda, e ela falava, né, que tinha uma certa líder que ela honrava, ela, sabe, sempre tentava estar junta. E era de coração, porque o seu líder, né, ele faz tanto para Deus que você quer honrá-lo. E aí, numa certa feita, essa líder fez uma reuniãozinha com os mais íntimos e não chamou essa pessoa. De primeiro momento, ela ficou triste. Nossa, mas eu me achava amiga dela. Eu achava que eu deveria estar ali. Mas graças a Deus ela é muito espiritual e ela reconheceu. E ela ainda aprendeu uma coisa a mais, que talvez você, por ser líder, você não tem que, né, todo mundo é seu amigo. Não, você tem que ser seletivo. Jesus tinha os seus 12 ali, sabe? Então ela ainda aprendeu com isso. Olha como é que a maturidade faz bem pra você como cristão. Porque a gente tem tantos cristãos aí tão infantis, aí ficam chateados, e aí o pastor esqueceu de falar alguma coisa, aí fica muito triste. Não, gente. Em nome de Jesus eu profetizo que se levante uma geração madura. Geração que muitas das vezes vão passar algumas provações, privações, talvez humilhações, mas isso não é motivo para você largar Jesus, largar o corpo de Cristo, que é a igreja, largar o teu ministério, largar o teu chamado. Ah, mas aquela pessoa ali não tá fazendo, então por que eu tenho que fazer? Porque Deus te chamou e você faz para Deus e por Deus e para Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então você está tão preocupado com o homem, com a aparência, com mostrar, que muitas das vezes você está perdendo a sua essência de cristão. Então, guardem isso no coração, busquem maturidade. Não é por tempo na igreja. Tem pessoas que estão na igreja há 20 anos e não são maduros na fé. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 5. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E eu te pergunto, qual é o teu nível de maturidade? Será que você ainda é um menino na fé? Será que você está tanto tempo na igreja e ainda se magoa com certas coisas? Vamos nos encorpar aí, criar músculos espirituais, sabe? Busque mesmo de Deus na oração e na palavra. A palavra vai te trazer sabedoria. Você vai vendo ali com os homens de Deus que passaram por coisas às vezes semelhantes com o que você vai passar. Você vai ver o que eles fizeram, às vezes você vai aprender com os erros, com os acertos, mas mergulhe nessa palavra para você crescer espiritualmente. Você percebe que do 1 aos 30, Jesus fazia o quê? Ele crescia na graça e no conhecimento. Tem pessoas que já querem entrar na igreja e já querem ir para o ministério. Não é mais importante o tempo da liderança do que o tempo do crescimento. Jesus passou 30 anos crescendo e 3 anos ministrando. Ai, porque eu já tô na igreja há 1 ano e não tô fazendo nada? Então vai crescer, você está fazendo sim. Jesus não ficou fazendo nada. Ai, Jesus não fez nada dos 1 aos 30. Ele fez, ele cresceu na graça e no conhecimento. Para uma torre tá grandona, ela precisa de um bom alicerce. E eu falei sobre isso numa ministração que eu fiz lá em Brasília, né? Quando você está cavando ali um bom alicerce, né, para realmente segurar, né, apoiar uma grande construção, no momento de cavar ali, ninguém tá te vendo. E às vezes você fica triste porque não tem reconhecimento. Olha, eu tô aqui cavando, é tão importante, mas por que não tem reconhecimento? A Bíblia diz que o Pai, né, ele te vê, aquele que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Se está no seu momento ali de cavar, de não ser reconhecido, continue com o coração alegre, sabe? Continue buscando, se fortalecendo. Mas se você já está na hora de construir, onde você é um ministério visível, continue crescendo. Nunca deixe de crescer. Porque às vezes a pessoa alcança ali uma certa maturidade. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares. Você percebe que essa pessoa um dia já aprendeu. Se ele precisava ensinar novamente, às vezes a pessoa chega numa estatura e ela começa a regredir.
Não, gente, daqui pra frente, ó, é só subir e a gente sabe que o auge é o céu. Então até o céu a gente tá sempre em crescimento, sempre subindo de fé em fé, de glória em glória. Gente, então, beijo no coração de vocês, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus está aqui para nos despertar. Primeiramente começa aqui por mim, mas também a vocês. Abre o seu coração para essa maturidade. Se você tá vendo que você tá um crente muito fraquinho, você precisa de apoio, bengala espiritual, vai pra palavra, vai pro joelho, vai pro jejum. E, nossa, duvido, ó, eu tinha um pastor meu que falava, eu rasgo minha Bíblia, se você não vai ficar maduro, mergulhando na palavra, em livros cristãos, que vai te fazer crescer. Falando de livros cristãos, vou te indicar um. Livro do Kenneth Hagin, Crescendo Espiritualmente. Foi um livro assim que transformou muito meu interior. Então é isso, meus amores, ó, não deixe de compartilhar esse vídeo. Assim como eu tenho certeza que te ajudou, despertou de alguma forma, sabe, transborde isso para outras pessoas. Seja usado por Deus. Quem é crescido espiritualmente não retém conhecimento, mas ó, transborda. Não é só ficar aqui cheinho, mas ó, ele leva para outros lugares. Então, que Deus te use, essa pessoa que você pensou agora aí, que você poderia enviar esse vídeo. Acabando aqui essa gravação, dá o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e também copia o link, compartilha com alguém que está precisando saber um pouco mais sobre esse assunto, tá? Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês, que eu tô com Deus e tchau!